tipo Aço tem um status médio bem bom, mas eles pecam absurdamente na velocidade, que é a peça fundamental na maior parte das batalhas. Então eu decidi ver quão desafiador seria um desafio com esse tipo. E o Black 2 é perfeito para essa ocasião, já que além de ser uma das gerações que mais trouxe novos Pokémons de Aço, eles ainda trouxeram de volta alguns clássicos. Então, bom, variedade não vai faltar, mas será que é suficiente para lidar com um dos jogos mais difíceis da franquia? Bora descobrir. As regras estão na tela agora, então pausa aí, cara. E, velho, mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. Imagina se, sei lá, pelo menos metade dessa galera se inscrevesse. Ia me ajudar demais, então me dá essa força aí. Se inscreve no canal e assim você garante que não vai perder o próximo desafio. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo, né? Porque dessa vez eu comecei a jornada dando o nome apropriado pro rival. E então eu fui lá pegar o inicial, e dessa vez eu comecei com o Aeron. E eu troquei ele pelos Nive no Randomizer, assim o rival teria o T-Pig, que eu evoluí pro Emboar, tem dois tipos que são fortes contra aço. Então isso ia dar uma dificultada boa no desafio. Aí eu fui enfrentar ele pela primeira vez, e cara, já no primeiro ataque da jornada eu acerto um crítico no cara. Será que essa seria finalmente a jornada da sorte? Bom, com o crítico, o coitado não teve nem chance, então finalizo a luta tranquilamente. Mas claro, só um pouquinho depois ele já quis uma revanche, né? E dessa vez não teve crítico, mas teve um flint no primeiro ataque. O coitado do rival tava com um azar absurdo, tudo tava dando errado pro cara. Então assim, mais uma vez a gente pega uma vitória tranquila só spamando Headbutt. Depois disso eu fui capturar um Pokémon que seria a peça fundamental pro primeiro ginásio, e demorou um tempinho porque ele é bem raro, mas eventualmente eu acho o Riolo e capturo um. E como o Riolo evolui por felicidade, dá pra literalmente evoluir ele em qualquer nível. Então assim que eu pego eu já começo a andar de um lado pro outro no rancho até maximizar a felicidade dele. E pode ter certeza que não foi nada rápido, cara. Então faz a boa e deixa um likezinho aí pra compensar o esforço, né? E com a felicidade no máximo, agora foi só upar um nível e pronto. Antes do primeiro ginásio a gente já tinha um Lucario, que é muito forte. Completamente balanceado, hein, Nintendo? Aí depois de treinar um pouquinho ele, eu volto lá pra enfrentar o primeiro ginásio, que é liderado pelo Cheren, que é o treinador do tipo normal. E bom, o cara teve que enfrentar um Lucario com um Patrat e um Lillipup, né? Chega a ser maldade. Então eu fiquei spamando Quick Attack e aos pouquinhos eu fui derrubando o Patrat dele. Ele até chegou a usar uma poção, mas como esperado não adiantou de nada e caiu mesmo assim. O Lillipup que veio em seguida teve o mesmo destino, coitado. Ele até tentou bater, mas ele mal arranhava o Lucario. Então depois de alguns Quick Attack ele também vai de berço, e assim a gente consegue a primeira insígnia de Unova. Aí dali eu parto direto pra cidade de Virbank, onde eu teria como pegar um Magnemite, e não demorou muito eu já achei um. Como aqui nessa cidade o ginásio do tipo venenoso, eu sabia que a chance de perder era quase nula, com um time completamente imune a venenoso, né? Então eu nem treinei, já fui logo lá de uma vez enfrentar a Roxanne. E apesar de toda a vantagem nas nossas mãos, eu ainda assim preferi não arriscar, então eu estaquei o Workup 6 vezes no Lucario, fazendo com que ele ficasse com um ataque no máximo. E eu jurava que seria suficiente pra dar um único hit em cada, mas não foi o caso não, cara. O Koffing sobreviveu por muito pouco e voltou full numa poção, mas foi só continuar batendo e eu consegui derrubar ele, de boa. O Whirlpid também conseguiu sobreviver a uma Quick Attack, mas como ele não me dava dano nenhum direito, foi só dar mais alguns e finalizar a batalha. Aí a segunda insígnia tava garantida pra gente. Aí dali eu fui lá ajudar o rival e a Roxanne, lidar com os membros do Team Plasma, e o coitado do Patrat dele tomou um critão do Magnemite, que já foi quase a vida toda. Então foi só dar mais um tapa e já era. Mas claro, eu tive que perseguir outro membro do Team Plasma, né? E mais uma vez a luta foi bem de boa. O cara só tinha um Purloin que não conseguia dar dano nenhum direito no Magnemite, então depois de alguns Thunder Shock ele apaga. Aí agora sim eu podia pegar o barco e ir pra Castelia. E lá, obviamente, a primeira coisa que eu faço é pegar o XP Share, né? Aí eu vou pro ginásio e na entrada eu descubro que mais uma vez o Team Plasma tá causando problema. E eu vou ter que resolver, né? Claro. Então eu vou lá no esgoto pra lidar com eles. E lá eu monto uma dupla com o rival. Aí quando finalmente a gente encontra o Team Plasma, o rival basicamente me carrega numa luta em dupla. Eu mal tive chance de bater com o Magnemite, e ele já tinha explodido os dois Pokémons do oponente. Já deu pra ver que esse Emboar ia ser muito problemático no futuro. Aí agora eu tinha a chance de capturar um Drillbur aqui na caverna, mas eu por algum motivo esqueci completamente disso. E eu só fui lembrar depois, então sem Drillbur por enquanto. Com tudo resolvido, eu tava finalmente pronto pra ir lá enfrentar o ginásio, que é do tipo inseto, liderado pelo Berg. E nesse aqui eu tentei fazer a mesma estratégia que eu fiz na Roxanne, estacando o Workup do Lucario 6 vezes pra que assim ele ficasse com um ataque no máximo, aproveitando, né, que essa Suadlon aí não dava muito dano mesmo. Mas novamente o ataque maximizado do Lucario não foi suficiente, o Suadlon consegue tancar um Quick Attack por pouco. Aí depois ele volta full numa poção e eu completo com mais 2 Quick Attack. Já era. O Levane que vem em seguida, obviamente também tanca o Quick Attack, né, e pra piorar ela acerta um crítico no Razor Leaf que explode o Lucario. Algo que
eu definitivamente não tinha nos planos, né? Mas enfim. Então eu coloco o Aeron, mas ele tava dando muito pouco dano no Headbutt e tomando muito dano do Razorleaf, então ele acaba caindo e mal consegue tirar a vida do Livani. Aqui a luta tinha mudado completamente de figura e eu tava começando a achar que eu ia perder, então com o Magnemite eu dou um Sonic Boom, que deixa ela com um pontinho de HP, cara, mas ainda bem que ela não cura, né? Então eu consigo finalizar no turno seguinte. Mas o Magnemite já tava muito low e eu tinha minhas dúvidas se eu ia conseguir solar o Dwebble, que era mais rápido que eu. Mas eu dou muita sorte, cara, e eu consigo paralisar ele no primeiro Thunder Shock. E isso me deixa mais rápido que ele, e assim com mais 2 hits eu consigo finalizar ele por muito pouco e ganhar a terceira insígnia pra gente. Ok, essa aqui eu jurava que ia ser mole, mas acabou virando um sufoco. Aí, lá na saída da cidade, eu também sou desafiado pelo Colress, após ele tirar uns pokémons do caminho, e curiosamente ele também é um treinador que só usa o tipo aço. Então ele seria meio como um rival pessoal nosso nesse desafio, já que só pode ter um mestre do tipo aço, né? Eu começo a batalha com o Lucario, e com um único Force Palm eu já arrebento o Magnemite dele, que sobrevive com um pontinho de HP, graças ao Sturge, e me deixa paralisado, né? Claro. Aí, depois de curar full numa poção e meu ataque falhar numa paralisia, finalmente eu acerto outro Force Palm e derrubo ele. Depois ele coloca um Clink, e mais uma vez meu ataque falha na paralisia, mas tudo bem, porque no seguinte eu finalmente consigo acertar o golpe e venço ele. Aí agora, enquanto eu andava aqui pelo deserto, eu lembro do Drillbur lá na caverna, então eu volto pra pegar um. E aqui eu aproveito também pra capturar um Onix, que eu chamo carinhosamente de Caule Jr., em homenagem ao Caule, nosso Onix lá do desafio do Pokémon Fire Red, só com tipo pedra. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá que você vai curtir, cara, ficou bem legal. Por enquanto ele ficaria guardado aqui, mas no futuro fica vendo. Aí dali eu já vou lá pra Nimbasa, e aqui eu tinha que upar o Drillbur até o 31 pra ele evoluir, né? Aí ele ia virar aço e carregar a gente no ginásio elétrico. Então eu botei o XP Share nele e fiquei um bom tempo upando e lutando contra todos os NPC que eu achava pra conseguir upar ele. Aí depois de um bom tempo, finalmente ele evolui pro Escadril. Que bichão lindo, cara. Aí agora com esse monstro no time, eu vou lá pro ginásio enfrentar a Elesa. E fala sério, né? O que você acha que rolou aqui? Primeiro o Escadril explode o coitado do Emolga, com um único Rock Slide. Aí depois ela coloca uma Zebstrika, que mal me arranha no Pursuit e é simplesmente deletada por um Dig. E a Fluffy que vem em seguida também é vítima do mesmo destino, sumindo com um único tapa do Escadril. E assim a gente ganha a quarta luta de ginásio, metade do caminho já foi. Aí na saída da cidade, mais uma vez o Team Plasma tá dando problemas, então eu ajudo o rival e dou uma surra nos membros deles. O Lucario conseguiu solar bem de boa o saquinho de lixo, quer dizer, o Trubbish, e depois também deu um único tapão no Watchdog. Depois eu tive que fazer uma batalha giratória com um motoqueiro lá pra liberar a passagem da ponte. Só eu que odeio esse tipo de luta. Aí com a ponte liberada eu chego em Drift Vale e lá eu ensino um Iron Head pro Escadril, nesse careca aí. E esse é um dos melhores ataques de aço, então ele ia ficar muito mais forte agora. Aqui ao lado da cidade eu fiquei um milênio tentando achar um Carra Blast pra fazer uns Cavalier, porque a chance era muito pequena. E quando finalmente eu achei o bicho, eu matei ele sem querer. Eu fiquei tão pito, pra não dizer outra coisa, que eu simplesmente decidi que não ia usar ele mais e é isso aí. Aí eu fui lá pra Chargestone Cave pra pegar um Ferrocid em vez disso, que eu nomeei de acordo com a experiência que eu tive jogando contra ele no Showdown. E além disso, enquanto eu procurava por ele, o Magnemite evoluiu pro Magneton. Aí eu voltei pra cidade e fui lá enfrentar um velho da Team Plasma pra liberar a entrada do ginásio, e ele não era muito forte não. Só precisei usar alguns Iron Head com o Aeron e ir amassando o coitado do cachorro. Aí depois foi a vez do Sobat, que também não aguentou uma sequência de Iron Head e caiu. Como eu amo esse golpe, cara. Aí agora, com o caminho liberado, eu fui lá enfrentar o líder do tipo Terra, o Clay, um dos mais complicados do desafio. E eu comecei com o Ferrocid, já que eu queria evitar esse Intimidate aí nos meus pokémons mais importantes. E como ele também é bem tanque e devolve bastante dano com Iron Burb sempre que apanha, ele também era uma boa pedida contra o Krokorok. Então, mesmo dando pouquinho dano, o oponente foi tomando dano demais no Iron Barbs e mesmo usando uma poção, não teve jeito. E aos poucos ele caiu. Entendeu agora, cara, por que do apelido do Ferrocid? Como ele já tava bem low, o Sandslash só entrou e finalizou ele. E aqui eu sabia que não ia ter jeito e eu teria que perder alguns pokémons pra enfraquecer o Sandslash e finalizar depois, já que ele é muito tanque. Então com o Lucario eu consigo tirar bem pouca vida dele e sou derrubado por 2 Bulldozes, já que eu fico lento e ele bate primeiro depois. Então eu coloco o Magneton e arrisco o Mirror Shot, já que o Sandslash tem bem pouca defesa especial. Mas por muito pouco eu não consigo derrubar ele. E eu até seguro o Bulldoze no Sturge do Magneton, mas como eu fico mais lento,
momento eu sou derrubado de qualquer forma. Aí agora sim, com ele bem mais low, eu consigo entrar em segurança com o Excadrill e finalizar ele. E como o meu Excadrill é mais rápido que o dele, eu consigo usar um Dig, bater primeiro e deletar o Excadrill oponente, garantindo assim a 5ª insígnia pra gente. Foi meio desordenada essa batalha, mas deu tudo certo. Aí depois disso eu fui obrigado a participar de um torneio contra a minha vontade, né, já que o jogo obriga. Então eu fui lá e derrotei o rival nas quartas de final, o Cheren na semifinal e na grande final derrotei o Kohlraas. Mas as batalhas foram bem sem graças e fáceis, porque o nível dos desafiantes aqui é baixo por algum motivo. Então não vale a pena me alongar por aqui. Mas eu fui campeão, não que importe, já que eles não me dão nada. Quer dizer, eu acho que não. Se eles dão alguma coisa, diz aí nos comentários. Após o torneio, eu fui ajudar o rival no barco do Team Plasma, e eu tive que derrotar alguns deles aqui, mas foi muito tranquilo. Eles não costumam ser muito fortes mesmo não. Aí agora que liberaram o restante da Chargestone Cave, eu aproveitei pra ir lá pegar o Metal Coat e finalmente usar pra evoluir o Onix pro Steelix. Aí agora com o tipo aço, ele tava pronto pra entrar no nosso time e completar a equipe. E assim Caule Jr. tinha superado seu pai Onix. Que emoção, cara. Aí cruzando a caverna, eu finalmente chego na cidade de Mistralton, que tem um ginásio voador, que tem uma desvantagem absurda contra o nosso time, principalmente contra o Magneton. Então eu aproveitei pra voltar na caverna e upar mais um nível no Magneton lá, pra ele evoluir pro Magnezone e poder carregar a gente nesse ginásio. Aí depois de evoluído, eu volto lá pra enfrentar a Skyla. Passar do Subat foi bem tranquilo. Ele até me acertou um flint no primeiro turno, mas isso não impediu dele tomar 2 Thunder Shock e cair. O Sona, que vem depois, até me dá um daninho bom no Bubble Beam, mas como ele tem fraqueza quádrupla contra elétrico, ele tomba em um único hit. O Skarmory, que vem em seguida, também não consegue fazer nada contra o Magnezone e é derrubado em 2 Thunder Shock. Mole demais. Magnezone simplesmente anula a Skyla completamente. Aí dali eu fui subir a torre pra lutar com os NPC do caminho e dar uma treinada, né? E durante o treino, o Aeron finalmente evolui pro Lairon. O bichinho lento pra evoluir, cara. O time todo tava quase na forma final e ele só agora chegou na segunda. Mas enfim. Depois disso, eu fui pegar um avião pra ir até Yamaji. E se eu não me engano, dava pra ter pego um Skarmory aqui. Mas eu simplesmente esqueci. E meu time já tava até aqui bem fortinho, então não seria um problema. Bom que eu deixo ele pro próximo desafio, que provavelmente vai ser do tipo voador. Fica ligado aí. Dali eu dei uma passada na mansão abandonada pra pegar uns itens e... Ok, eu vazei logo dali, não por medo, né, já que eu sou literalmente um gigashed que não teme nada nem ninguém, mas pra não incomodar os moradores, né. Aí eu fui logo pra Reversal Mountain, e lá eu fiz dupla com a Bianca e aproveitei pra dar uma treinada no time e farmar alguns shards também, que iam ser bem úteis lá pro final. E depois de cruzar a montanha, eu cheguei em Andela, e eu mal cheguei e já fui desafiado pelo rival, o cara chato. Ele começa com o Pheasant, e com um único Volt Switch eu deleto ele com o Magnezone e já aproveito e troco pro Excadrill. E o bicho tava simplesmente fora de controle aqui. Como eu equipei um Soft Sand nele pra bufar ataques de terra, o Earthquake tava muito difícil de segurar. Então tranquilamente eu derrubo o restante do time dele com um tapão em cada. Aí dali eu segui meu caminho pela praia e no meio do processo o Ferrocid finalmente evoluiu pro Ferrothorn. Agora sim o bicho ia pegar. Quando eu tava quase chegando na próxima cidade eu encontro o Cobalion, só que eu esqueço que ele é de aço, então eu simplesmente mato o coitado. Mas tudo bem, não tinha vaga pra ele no time de qualquer forma e eu não tava afim de tirar ninguém pra colocar um lendário, né, então, enfim. Aí chegando em Lacunosa, o Team Plasma aparece de novo, então eu formo dupla com o rival pra lutar contra eles. E eu só fiquei spamando Rock Slide mesmo, já que acerto os 2 pokémons adversários. Aí depois de alguns usos e com a ajuda do Emboar, claro, pronto. Team Plasma derrotado mais uma vez. Aí saindo da cidade, dessa vez foi a hora de encontrar o Visirion e derrotar ele também. Foi só usar alguns Flash Cannon do Magnezone e pronto. Aí chegando em Opelocid, eu já fui direto pra lutar contra o ginásio do tipo dragão, que é liderado pelo Drayden. Eu decidi dar uma testada nos meus tanques aqui nessa batalha, já que todo o time do Drayden é físico. Então eu comecei com o Steelix, pra colocar um Stealth Rock em campo, e depois com o Dig eu até consegui reduzir um pouco da vida dele, mas fui derrubado, já que ele tava dando muito dano com o Revenge. Aí agora sim era a hora de pôr a estratégia em ação. Eu coloco o Ferrothorn e ativo o Ingrain. Isso faz com que eu cure todo turno e ainda me impede de ser tirado de campo pelo Dragon Tail, que esse ginásio aqui adora usar. Então com isso eu fico seguro pra começar a estacar minha defesa com Iron Defense até o máximo. E cara, enquanto isso, o Druddigon vai me batendo e sendo moído no Iron Barbs e no Rock Helmet. 2 fontes de dano sem sequer precisar bater. E com a defesa maximizada, foi só terminar a tortura do Druddigon e finalizar logo ele. Aí depois disso vem o Flygon, que me dá muito pouco dano no Dragon Tail e toma muito no Iron Barbs e no Power Rip também. Então rapidinho ele cai. E em seguida, mesma coisa acontece com o Raxorus, coitado. Embora o Ferrothorn mal cause dano, o dano que ele causa ao ser atacado é muito forte. E como ele tava absurdamente tanque, sem chance de passarem dele. Ginásio do dragão completamente amassado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse bicho, cara. Ódio quando ele tá no inimigo
comigo e amor quando ele tá no meu, né? Claro. Aí depois da batalha, eu saio do ginásio pra descobrir que o Team Plasma tava com um navio voador tacando um monte de pedaço de gelo na cidade. Então, pra ajudar o Drayden, eu saio pela cidade, derrotando todos os membros do Team Plasma que eu encontro pelo caminho. E nenhum deles deu um grande trabalho não. Apenas o procedimento padrão de spamar qualquer coisa e vencer os membros do Team Plasma. Bem que eles podiam ser mais fortinhos, né? Depois de vencer todos os membros, era a hora de vencer um dos chefes deles, e esse deu um pouquinho mais de trabalho. O Magnezone começou bem, conseguiu derrotar 2 pokémons, mas depois foi derrubado pro Night Slash do Evile. Mas não mudou muita coisa, já que foi só colocar o Lucario depois e terminar com o restinho da luta. Aí depois disso eu tive que perseguir um dos ninjas que tinha fugido e lutar contra ele. Foi bem fácil pra minha surpresa. Eu lembro que na primeira vez que eu joguei, eu jurava que esses ninjas aí seriam super fortes. Mas, parece que eles são só uns membros normais do Team Plasma, em termos de força pelo menos, mas que usam uma fantasia maneira. Aí eu voltei tudo lá pra cidade de Andela pra atravessar esse túnel submarino aí que visualmente é uma das partes mais legais desse jogo, bem que eles podiam ter focado mais aqui, né? No final do túnel eu chego em Rumilau, onde eu enfrentaria o último ginásio da região, liderado pelo Marlon. E como eu tinha um Magnezone, eu já imaginava que ia ser bem de boa. Mas assim que a luta começa eu já dou um azar absurdo e tomo um burn do Scald do Carracosta, o que me preocupa um pouquinho, pra falar bem a verdade. Eu aproveito pra usar um Charge Beam e buffar meu especial ataque um pouco, então finalizo ele no turno seguinte com outro Charge Beam e isso buffa meu ataque mais uma vez. Aí agora com um dano super buffado eu explodo o Wailord no turno seguinte e me curo muito na Shell Bell, basicamente counterando o dano do burn. E na Jellicent foi só dar um Volt Switch pra finalizar e já era. E assim a gente tinha a última insígnia da região, mas antes de ir pra liga tinha algumas coisas que eu tinha que fazer. Primeiro eu fui derrotar o Terrakion na saída de Rumilau, e um único Earthquake do Escadril já foi suficiente pra acabar com ele. E depois disso eu também aproveitei pra evoluir de uma vez o Lyron pro Aggron, né, que já tava há um ano sem evoluir. Inclusive esse aqui é o meu favorito do tipo aço. Deixa aí nos comentários qual que é o seu, pra ver se você tem bom gosto ou nem. Aí depois eu fui lá no barco do Team Plasma de novo, pra ver que eles estavam arrumando dessa vez, né. E aqui eu tive que passar por alguns puzzles, mas nada muito difícil não. Depois eu descubro que eles estão fazendo alguma coisa suspeita com o Kyurem aqui, que eu não sei exatamente o que era, porque eu não li nada. E como o meu personagem não é muito de diálogo não, ele decide que vai dar uma surra em todo mundo, já que essa é, obviamente, a forma mais eficaz de resolver um problema, né. Então eu formo uma dupla com o rival e juntos a gente vai derrubando todo o time dos caras do Team Plasma, que é enorme por sinal, 6 pokémons. Então demorou um pouquinho, mas uma hora finalmente todos tinham sido derrubados. Mas infelizmente a gente é expulso do navio, então eles só metem o pé. Mas é claro que não ia ficar assim, né, eu vou atrás deles, atravessando a cratera gigante até chegar onde eles se reuniram. Aí novamente eu invado o navio dos caras e aqui eu saio massacrando todo mundo que eu encontro novamente. Sério, cara, parando pra pensar, parece que o real vilão da história é o protagonista. Tem esse grupo de pessoas aqui que querem libertar todos os pokémons e meu Char é literalmente um psicopata que sai por aí descendo a lei em todo mundo que discordar dele. E esse cara é o herói da história? Enfim, depois de derrotar gente o bastante aqui no navio, eu consigo finalmente a senha pra desligar a segurança do ambiente e enfrentar os chefes de todo esse esquema. O velho de vestido roxo até tenta me parar mais uma vez, mas ele não teve nem chance. O Aggron solou literalmente o time inteiro dele só no Ironhead. E agora sim, era a hora da luta final contra o Colress, o cara que também quer ser um mestre do tipo aço, mas que obviamente vai falhar porque só pode ter um. E nessa luta aqui, o Escadril completamente dominou a luta, dando um Earthquake em cada. O Magneton e o Magnezone até seguraram o hit graças ao Sturge, mas foi só usar novamente pra derrubar ele sem muito problema. O Berrien, que veio depois, também não aguentou o Earthquake bufado pelo Soft Sand e sumiu em um único tapa. Depois ele colocou o King Clank equipado com Air Balloon, que deixa ele imune à terra. E eu nem percebi isso, então eu gasto 2 turnos à toa tentando acertar o Earthquake nele. Eu até fico confuso depois achando que ele tem Levitate, eu não sabia, e nisso ele se bufa bastante. Aí vendo que sem Earthquake eu não tinha como dar muito dano nele, eu troco pro Lucario, que de cara já toma um Giga Impact que quase derruba ele. Mas eu aproveito o turno que ele tem que ficar parado e com Force Palm eu paraliso ele. Aí assim no turno seguinte eu consigo derrubar ele. O Metang dele consegue me derrubar aqui, mas sem problema, porque agora eu volto ao Escadril e deleto ele no Earthquake, vencendo assim o Colress mais uma vez, e provavelmente a última vez. Aí depois de derrotar ele eu vou enfrentar os ninjas também pela última vez. E novamente são batalhas bem tranquilas, então rapidamente eu derrotei os 3. Agora com eles derrotados era finalmente hora de confrontar o Ghetsis e seu Kyurem. O Wayne até aparece pra ajudar, mas acaba só piorando as coisas. Mas enfim, apesar de ser um dragão lendário com milhões de anos de existência, ele não foi o paro para 2 Ironhead da topeira gigante e foi derrubado. E então foi a vez de enfrentar o próprio Ghetsis. E aqui eu comecei a luta me bufando com os Zord's Dance. Assim em seguida eu deleto o Cofagros no Earthquake. Aí eu faço o mesmo com o Seismitoad que vem na sequência e obviamente também com o Drapion, que é fraco contra a terra. Mas é aí que as coisas complicam, porque ele coloca um Electros, que é imune à terra por ter Levitate, o que faz dele um Pokémon oficialmente sem
tem fraquezas. E pra melhorar, é claro que meu Rock Slide ia falhar, né? Então eu sou deletada no Flamethrower. Depois eu coloco o Lucario e claro que eu tomo um Burner no Flamethrower, que reduz completamente meu ataque. Então assim ele também cai sem conseguir tirar quase nada do HP dele. Aí eu coloco o Aggron, taco um Rock Thumb e... ele sai vivo, com nada de HP direito e ainda me paralisa, cara. O que foi isso, cara? Tudo começou a dar errado nessa luta. Então ele usa um Full Restore e claro, meu Rock Tomb falha, então eu sou derrubado. Depois eu coloco uma Magnezone, mas o Electros resiste a todos os meus golpes, então eu não consigo fazer muita coisa e também sou derrubado no Flamethrower. E claro, por fim só sobra o Ferrothorn, que até consegue derrubar o Electros no Power Rip, mas como ele ainda tinha um Pokémon lutador no time, não teve como tancar, né? Então fui derrubado e perdi a luta. Sério, que luta foi essa? Literalmente tudo que eu tentei fazer deu errado e tudo que o cara fez deu bom. Mas, enfim, fora a parte de ter que andar todo esse caminho mais uma vez, não tem problema nenhum, né? Então, um bom tempo depois, eu chego lá novamente pra revanche. Dessa vez, eu decidi que em vez de usar um Sword Dance no Excadrill, eu pegaria 2, só pra garantir. E essa foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque agora sim, eu consegui derrubando novamente um por um no Earthquake, quando finalmente chegou o maldito Electros. Dessa vez eu acertei o Rock Slide, que deu um único tapa nele. Aí o Toxstroke, que veio em seguida, também cai um Earthquake. E por fim o Hydreigon não aguenta o Iron Head e cai também. E finalmente a gente derrota esse cara aí. Agora sim, finalmente hora de pegar o caminho pra liga. E lá no final do caminho pra liga, como sempre, o rival me desafia e tenta me pegar desprevenido e sem vida, mas eu já tava preparado pra isso e me curei antes. Aqui eu comecei com o Excadrill, pra me buffar com o Sword Dance, mas ele me deixou confuso, então eu ia ter que arriscar. E, bom, dessa vez eu consegui acertar um Rock Slide e derrubar o frango dele. Depois contra o Bullfalante, mais uma vez deu bom e eu passo pela confusão e derrubo ele num Earthquake. Aí a partir daqui minha confusão acaba, então a única chance que ele tinha não existe mais. Aí foi só ir finalizando o time dele com Earthquake e rapidinho a gente termina o resto da luta. Mole. Agora sim, finalmente hora de enfrentar a liga. Então depois de preparar bem meu time, eu vou lá. A primeira luta seria contra a usuária do tipo Fantasma, a Chantal. Aqui eu equipei uma Berry de tirar queimadura no Lucario, já que eu sabia que o Cofagro sempre usa o Will-O-Wisp. Então desse jeito eu pude me buffar com os Sword Dance sem me preocupar. E agora com o ataque buffado eu deleto o Cofagros e na sequência eu também consigo deletar o Chandelure. Mas é claro que a habilidade dele ia ativar e eu ia ficar queimado de novo, né? E azar, hein, velho. Então agora com o ataque reduzido pela queimadura eu não consigo dar só um hit, então sou derrubado pelo Earthquake do Golurk. Mas de boa, porque depois foi só colocar o Excadrill, finalizar ele e depois dar alguns Iron Head na Drift Blink que vem na sequência e finalmente vencer a primeira luta da liga. Ela até se cura com uma poção, mas não adianta, então perde do mesmo jeito. Apesar do azar ter estragado a estratégia, que ia ser muito maneira, foi de boa, velho. Agora era a vez de enfrentar o usuário do tipo lutador, o Marshall. Provavelmente a maior ameaça da liga. Aqui eu iniciei com Ferrothorn e o plano era me buffar bastante com Curse, mas infelizmente eu esqueço que esse Troll aí usa Storm Throw, que é um golpe que sempre causa crítico. E crítico, infelizmente, ignora o aumento da minha defesa. Então a estratégia não dá certo e eu acabo tomando dano demais e sendo derrubado. Mas pelo menos antes eu consigo fazer ele gastar uma poção no dano do Iron Barbas e depois eu tiro bastante vida no Iron Head. Em seguida eu coloco o Lucario e uso o Retaliate pra finalizar ele. E o Minchal que vem na sequência não aguenta e toma um único tapa no Close Combat, que apaga ele na hora. O Conkeldurr, por outro lado, consegue aguentar o Close Combat e agora com a defesa reduzida ele simplesmente deleta o Lucario. Mas sem problema, porque agora eu consigo pôr o Excadrill e finalizar ele num Earthquake. O Salk, que vem na sequência, toma muito dano do Earthquake, mas sobrevive no Sturge e me dá um Brick Break que por muito pouco não mata. Mas depois eu consigo finalizar ele de boa, mais uma vitória. Agora era a vez do Greensley, que usa o tipo Dark. E aqui mais uma vez eu decido fazer a estratégia do Ferrothorn, e agora sem crítico consigo executar ela bem tranquilamente. Primeiro eu coloco o Ingrain pra garantir uma curinha todo turno, né? E depois eu vou upando minha defesa e ataque com Curse, até o máximo. O pobre do Liepard basicamente fica me batendo enquanto isso e tomando muito dano do Iron Barbs e Rock Helmet, então ela basicamente cai sem ser atacada uma única vez. O Scraft, que vem depois, até tenta, mas como a minha defesa já estava muito alta, ele mal dá dano e é explodido em um Power Rip buffado do Ferrothorn. E o mesmo acontece com o Crocodile na sequência, que também não consegue dar muito dano e é deletado. No Bisharp eu até dava um pouquinho de dano a menos, mas como ele também não conseguia me bater e tomava muito dano de volta, também caiu bem de boa pro Ferrothorn. Oficialmente
provavelmente o Pokémon mais irritante do jogo todo. Agora era a vez da Caitlyn, usuária do tipo psíquico e o último membro da Elite antes do campeão, né? E aqui eu começo com o Lucario e arrisco 2 Sword Dance, apesar de saber que eu vou acabar dormindo no Ion. E aqui eu tive que tomar um risco. Eu contei com a sorte de que eu acordaria rapidamente e... de fato, eu acordo. No segundo turno eu desperto e consigo derrubar a Musharna num Shadow Claw. O Helniclus na sequência também toma um único Shadow Claw e cai. E obviamente não seria diferente no caso da Goldtelly, que também não aguenta um Shadow Claw e vai de base. Aí foi só dar mais um no Siege Leaf e finalizar a última batalha da liga antes do campeão. Ou melhor, a campeã. Porque agora era a hora de enfrentar a campeã dos Pokémons dragões, a Iris. Eu inicio com o Steelix para colocar um Stealth Rock e um Sandstorm em campo, mas eu tomo muito mais dano do que eu esperava, então só consigo colocar o Stealth Rock mesmo, que tava de bom tamanho pra ser bem sincero. Depois dele eu coloco o Lucario, e com um único Close Combat eu consigo explodir o Hydromon de primeira. Assim que ela coloca o Druddigon, eu já toco pro Ferrothorn, mas eu sou surpreendido por um golpe especial e não físico. Sério, quem que faz um Druddigon focado em golpe especial? Bom, então como o meu Ferrothorn é focado em defesa física, ele não aguenta a pressão e acaba caindo pro Druddigon, sem fazer praticamente nada. Nada mais roubado que a imprevisibilidade de um Pokémon. Depois dele eu boto o Excadrill, e com o Druddigon já na metade, fica fácil de derrubar em um Earthquake. Depois vem o Aggron, que tem fraqueza quádrupla contra a Terra. Então obviamente ele não aguenta o Earthquake. Essa escolha dela eu não entendi muito bem não, mas enfim. Depois ela bota um Haxorus, que toma muito dano do Earthquake, mas sobrevive pra usar um Dragon Dance. Aí ele volta full com uma poção e consegue me derrubar em um único hit do Earthquake. E aqui as coisas poderiam ter desandado completamente, já que o Haxorus bufado é um perigo danado. Mas eu tinha me preparado bem pra esse momento, porque eu tinha um Magnezone equipado com um Herbaloom, que deixa ele imune à Terra. Então, sem poder usar o Earthquake, ele é obrigado a dar o Excisor, que mal dá dano e é derrubado. Aí agora ele coloca um Lapras, que não consegue tancar o Discharge e cai em um único hit do Magnezone. E por fim ela coloca o último Pokémon, um Archeops, que simplesmente não consegue dar dano direito no Magnezone e então é deletado por mais um Discharge. E assim a gente se torna campeão de Unova e verdadeiros mestres do tipo Aço.